E aí, sardinhada, tudo de boa na lagoa? Vou trazer para vocês atualizações do IRB, meus amigos. Aquela ação que um bocado de sardinha comprou só porque um rico bilionário estava comprando e que hoje veio renovando o que é até agora a mínima do ano. A mínima não vai mudar mais, que acabou o leilão de fechamento. Tá agora nos R$ 28,72. Em relação à outra mínima, que no caso é a mínima histórica do papel, tá aqui nos 18,27, preço atingido no início de março de 2023. Então o IRB ele passou por um grupamento. Então todos esses preços que eu falar para vocês dividam por 30, que foi o fator de grupamento da companhia, certo? Então, um dos fatores que envolve a companhia e que aconteceu não tem tanto tempo assim é a tragédia do Rio Grande do Sul, a tragédia causada pelas enchentes. Tanto que se você pesquisar aqui, ó, no Google, Rio Grande do Sul, você não precisa botar Rio Grande do Sul enchentes, porque o primeiro é a bandeira do estado, depois é o mapa e agora tome aqui imagens das enchentes. Então, no que isso impacta o IRB, meus amigos? Isso impacta o IRB pelo seguinte, porque o IRB é uma resseguradora. Como é que funciona? Você tem um bem. Opa, não, deixa eu botar aqui uma coisa sólida. Você tem um bem, seja aqui a sua vida, seja aqui instalações, uma safra. Aí você contrata uma seguradora para caso você perder a safra, você vier a falecer, bater seu carro, etc, 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 ocorreu o sinistro, o que a seguradora vai fazer? Ela vai lhe pagar um determinado valor. Geralmente, quando é um carro, é o valor de mercado. Geralmente, quando é a safra, é um valor lá que eles vão definir. Enfim. E o IRB, ele vai estar nesse processo como um terceiro. Ele é uma empresa que é requisitado pelas seguradoras para diluir os riscos. Então, a seguradora fala o seguinte: ó, IRB, eu pago para você tanto para você ficar com esse sinistro aqui ou com essa operação e vamos diluir aqui o risco da operação. Pronto, aí o IRB ele recebe uma remuneração por isso para entrar aqui como uma resseguradora, é a seguradora da seguradora. E lá no Rio Grande do Sul, de acordo com a divulgação do último resultado da empresa, as enchentes vão impactar principalmente nesses 5 segmentos: o habitacional, risco patrimonial, rural, automóveis e vida. O IRB é um importante segurador, ressegurador do segmento rural aqui no Brasil. Muitas empresas repassam contratos para ela, certo? Então, em relação ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que isso pode impactar no resultado da empresa? Olha, de acordo com a própria companhia, isso não é tão fácil assim de ser medido. Eles dizem que estão com poucas informações, que o evento é muito recente, mas que eles teriam uma proteção devido à retrocessão, ou seja, a venda de algumas operações para outros agentes do mercado. Então vocês verem aqui que é um jogo de empurra-empurra, né? A seguradora chama a resseguradora e a resseguradora pega algumas de suas operações e repassa para outras empresas. E de acordo com a própria companhia, ó, os sinistros vêm ao longo do tempo e vamos acompanhar e refinar esse número. Nosso papel é pagar os sinistros o mais rápido possível. Montamos operações para pagar com mais rapidez, permitindo que a cadeia de resseguro funcione. Por quê? Como é que acontece? É assim, ó, acontece o sinistro, eles acionam a seguradora. Se tiver resseguro, a seguradora aciona a resseguradora e posteriormente a resseguradora faz o pagamento para quem sofreu o sinistro. Só que assim que o sinistro é comunicado, a empresa já tem que fazer o provisionamento nos seus resultados. Qual a questão? Apesar da tragédia, todo esse impacto, o anúncio ele não vem de uma hora para outra, porque muitas vezes você está lá preocupado em reconstruir minimamente sua vida. Depois é que você vai querer acionar, pegar aquilo que você tem direito. Mas primeiro você tem que estabelecer
vai ter que procurar comida. E muitas vezes eles vão pedir documento disso, documento daquilo. Tá, mas você não tem nenhum computador, um exemplo, tem nem nada para apresentar. Então demora um tempo até efetivamente o pagamento acontecer. E quando aconteceu a tragédia lá do IRB, o JP Morgan foi um dos agentes do mercado que elevou aqui a recomendação do papel após o que aconteceu no Rio Grande do Sul, meus amigos. Então, o que que aconteceu aqui, ó? De acordo com eles, o IRB está fortemente exposto aos danos lá do Rio Grande do Sul, principalmente nos segmentos agrícolas, aquele segmento que nós vimos, né? Mesmo assim, a queda das ações que aconteceu na época resultariam aqui numa perda aproximadamente 600 milhões de valor de mercado e 1 bilhão de imposto. E segundo eles, essa queda parecia exagerada. Só que eu chamo a atenção aqui para vocês. Isso aqui foi em maio, certo? Ele tá falando que a queda é exagerada em maio. E início de maio, o papel estava no que é hoje R$ 45,20. Ele começou junho na casa dos 30, o que é equivalente a R$ 1 antes do grupamento. E hoje, ó, veio aqui, como nós vimos, tocando abaixo dos R$ 29. Então a queda que eles falavam que parecia ser exagerada, por enquanto está caindo um pouquinho mais. Impactos financeiros esperados para o IRB devido ao impacto lá do Rio Grande do Sul, né? É estimado entre 80 milhões e 160 milhões de reais aqui de perdas para a empresa. Isso nós só vamos ficar sabendo provavelmente no próximo resultado e até no terceiro trimestre também. Acho que não seria uma coisa assim para sair só num resultado, não. E o resultado do IRB está aqui bem próximo, dia 14 do mês que vem, depois do mercado, teremos aqui a divulgação dos resultados do IRB. E em relação ao IRB, divulgação agora do resultado do mês de maio, a empresa teve um lucro de 28 milhões e 400 mil, então continua aqui operando no positivo nos últimos capítulos, só que com um detalhe o IRB ele ainda está aqui no prejuízo, certo? Em prejuízos acumulados, são 122 milhões de reais. Está caindo. No período anterior estava 359 milhões. Então, aos poucos, o IRB está dando aqui lucro e está diminuindo, né, esse prejuízo aí que ela tem acumulado. Em relação aos prêmios, ó, tivemos aqui queda em relação ao mês anterior, foi a emissão de quase 490 contra 429 milhões, 428 na verdade. E o ponto positivo foi justamente aqui, ó, a queda no índice de sinistralidade entre os meses de abril e maio. Caiu de 66 para próximo dos 64%. Índice de sinistralidade, quanto menor, melhor. E lá, na divulgação do resultado, a companhia disse o seguinte, ó, embora reconheçamos que os resultados de junho devem refletir números mais difíceis, com perdas no Rio Grande do Sul, ou seja, não foram apurados ainda, os resultados de maio foram outra demonstração que o IRB parece estar no caminho certo para melhorar gradualmente os seus resultados. E nessa caminhada de melhoria, meus amigos, a pancadaria está comendo solta nos últimos meses, últimos 12 meses. O papel está aqui com queda superior a 30%, mas se pegarmos, por exemplo, a sua máxima histórica, não vou nem pegar a máxima histórica, certo? Vou pegar a máxima do ano anterior, e tá aqui, ó, R$ 55,45. Então vamos lá. Para chegar lá, ó, de 55,45, vamos lá. Tem papéis 55,45. E o papel hoje 28,84. 28. Lembrando que é equivalente a menos de R$ 1 antes do grupamento. Ó, o papel está com uma desvalorização de 48%. Desvalorização de 48% significa o seguinte, ó. E para eu chegar aqui, ó, de 28,84 para o preço máximo que atingiu em 2023, ele deveria subir só 92%. Então veja que é uma caminhada bem longa. Se você está lá na região dos 55, R$ 50, o papel caiu aí praticamente 50%, né? Arredondando.
E para chegar lá, ele tem que ter um impulso aqui para subir mais de 90%. Por quê? É matemática, é percentual. Quanto menor o valor de um papel, para ele subir o mesmo valor que ele caiu, vai ser maior. Porque percentualmente, por exemplo, quando o papel está em R$ 1, para ele chegar em 2, é 100% de alta. Para ele chegar a 3, são 200% de alta. Enquanto que se você pegou nos R$ 3 e ele foi para R$ 1, ele teve uma desvalorização aqui de, arredondando, né, 70%. Mas veja que o negócio é que o IRB, ele não é aquele papel para você investir só porque um bilionário está investindo. Você tem que entender essa dinâmica, você tem que entender essas sazonalidades que o papel tem, os riscos que ele está exposto e que a situação da empresa ainda não é de uma empresa sólida, é uma empresa que está em reconstrução e está em reconstrução há mais tempo do que a sua gestão divulgou o mercado. E IB falava que em 2020, 2021 já ia ser uma empresa lucrativa, e isso só veio acontecer agora para 2023 e mesmo assim tem muito caminho ainda para dar resultados de forma recorrente. Beleza? Então fica atento aí e vamos aguardar cenas dos próximos capítulos.